E aí, pessoal, tudo bem? Se você está em busca de vida simples, melhor qualidade de vida, educação financeira, então você está no canal certo, tá? Segue aí, 40 mais investe. E hoje, pessoal, eu vou falar para vocês a minha percepção que eu tenho de ter carro ou não. Eu vou estar preparando aqui o meu café. Juscelio, você tem carro? Pessoal, carro eu não tenho. Na realidade, carro, eu tenho na minha cabeça que carro você só precisa ter ele por extrema necessidade. A grande maioria das pessoas tem carro simplesmente por luxo. Ou seja, tem pessoas que a maioria delas tem carro que só para mostrar para os outros que tem carro, que pode ter um carro. E na realidade é pior ainda porque a grande maioria das pessoas, estava preparando um pãozinho aqui, vou tomar meu café da manhã agora, acabei de chegar da academia. Infelizmente, pessoal, a maioria das pessoas simplesmente tem carro porque a sociedade ela prega isso, né? Ela envolve, né? Existe um sistema por trás que faz com que as pessoas elas sejam consumistas. Longe de mim, tá, gente? De falar que, pessoal, seja contra utilizar carro, ter um carro. Na realidade, cada um sabe da vida que quer, tá? Eu só tô falando a minha percepção de não ter o carro. Ou não ter o momento, ou ter o momento apropriado para ter um carro. Que na realidade, para mim, nunca me encheu muito os olhos, né? Eu lembro muito bem, assim quando eu comecei a trabalhar, lá quando eu tinha os meus 20 anos, né, eu já estava com uns 21 anos, 22 anos já trabalhando, o meu pai ele falava, você não vai comprar um carro para você não? Eu falei assim, não, eu nem sequer ainda tenho uma casa para morar, uma casa própria, por que eu vou comprar um carro? Então eu já tinha essa visão. Eu coloco na minha cabeça, pessoal, quando tipo assim, a grande maioria tá indo assim, com a manada, eu coloco na minha cabeça que eu não sou todo mundo, né? Então, claro que cada um tem a percepção, quando é realmente necessário de ter um carro ou não. Às vezes você tem um carro porque você utiliza ele como uma ferramenta de trabalho. Às vezes você tem um carro porque você tem uma família já constituiu família, então é necessário você ter um carro. Então, há diversas questões que envolvem você ter ou não um carro. O que é muitas das vezes pior, que a grande maioria das famílias, das pessoas, até mesmo pessoas solteiras, querem ter um carro simplesmente para ter status. E o pior ainda, eles têm um carro acima das suas posses. Tem gente aí que ganha um salário mínimo, 2, 3 salários, e quer comprar um carro de mais de 100 mil reais. Quer dizer, na realidade, um carro popular hoje aqui no Brasil está custando próximo aí a 100 mil reais. Né? Eu lembro muito bem que o Kwid, assim, quando lançou na época, ele custava em média aí 23, 24 mil reais, um Kwid zero. Hoje o Kwid zero ele está custando mais de 70 mil. Então, para você ter ideia que a grande maioria das pessoas, inclusive também, quer ter um carro, de preferência um carro zero, que todo mundo sabe muito bem que quando você também compra um carro zero, ele desvaloriza quando você tira ele da loja. Ele já perde em média por ano, o carro ele perde aí de 8, 10%, né, do seu custo, sem falar a manutenção que você tem. Teve uma situação bem, bem comum, né, que de vez em quando acontecia comigo, porque eu dava aula numa instituição de ensino, né, particular, então quando os meus alunos me viam pegando ônibus, né, eu tenho formação, né, em enfermeiro nível superior, os alunos pegavam me vendo pegando ônibus, indo para o terminal e tudo, ué professor, cadê o seu carro? Eu falei, meu carro está na concessionária. Tá em revisão, professor? Eu falei, não, ele está lá ainda para ser retirado, eu não estou com pressa nenhuma. Então, tipo assim, eu nunca enchi muitos olhos, né? Nunca me encantei muito por carro. Claro, né, gente? Hoje eu tenho uma cabeça que hoje eu não priorizo ter carro na minha vida. Pode ser que daqui a 10, 15 anos eu vou ter um carro, né? Juscelio, você é contra? Você não era contra de ter um carro?
Porque o que que acontece, tá, gente? Quando você tem 10 mil reais, você pensa como uma cabeça de uma pessoa que tem 10 mil reais. Quando você tem 50 mil reais, você pensa com 50 mil reais. Quando você tem a cabeça de 100, 150, 200 mil reais, você pensa com a cabeça de 200 mil reais. Quando você tem 500, quando você tiver 1 milhão, aí você já começa a pensar com a cabeça de 1 milhão. Opa, eu já posso ter um carro. Então, claro, tudo bem que cada um vai achar necessário ter um carro no momento adequado. Só que qual é esse momento adequado? Então você tem que achar necessário, porque o carro, até então, ele é um passivo na sua vida. Né? Ele não vai te dar dinheiro, ao contrário, além dele desvalorizar, ele é um passivo. O que é um passivo, né? Galera, o que é realmente o passivo? O passivo é tudo aquilo que arranca dinheiro de você. Então você vai ter que pagar manutenção, combustível, né? Tem que pagar o seguro. Então tem todas essas questões também. As multas. Então tem todas essas questões. Então o carro, além da sua desvalorização. Então, mesmo assim, se você estiver pensando de comprar um carro, se realmente a necessidade de comprar um carro, compre um carro seminovo, um carro mais popular dentro das suas posses. Ah, mas o que os outros vão falar? Pessoal, os outros não pagam suas contas não. Quem tem que saber quem paga suas contas é você. Então, da mesma forma que uma BMW leva você a um determinado local, um Uno te leva, um Onix, um Fiat comum. Então, você consegue muito bem, né, identificar que momento certo vai ser necessário você comprar um carro. Aí saiba você muito bem saber administrar. Hoje, pessoal, não é me gabando não, tipo assim, eu posso ir numa concessionária hoje e tirar um carro zero, né? E não é um carro comum. Eu posso me dar ao luxo. Eu posso? Posso. Eu quero? Não. É o momento certo? Também não. Então, eu tenho realmente bala na agulha, um salário bom para bancar um carro de alto padrão? Não. Então, e eu já tenho isso na minha cabeça. Eu não sou todo mundo, eu não vou junto com a manada. Então, você aí já comprou o seu carro? Pensa em comprar? Se você pensa em comprar o seu carro, o seu primeiro carro, ou se você tem um carro de alto padrão, nossa, mas esse carro está me dando um custo muito alto, sinto muito, tá, meu amigo, tá, minha amiga, você está empobrecendo a cada dia, tá? Porque é uma coisa que infelizmente você vai se queixar lá na frente, que a grande maioria das vezes as pessoas gastam muito seu tempo gastando com coisas que possivelmente ela poderia almejar muito mais lá na frente, com muita sabedoria, muita educação financeira, tá? Então, se esse vídeo de certa forma acrescentou alguma informação na sua vida, dê o seu like, segue o canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Um beijo a todos.